tarifaço do Trump, é briga ideológica, é Lula para um lado, é China para outro, é Estados Unidos, é Bolsonaro. A verdade é que toda essa discussão sempre gera muita manchete. Mas você já se perguntou quem de fato influencia no câmbio do Brasil? Quando a gente olha para o preço do real em relação a outras moedas, quem de fato vai influenciar nisso? É isso que eu vou responder para você nesse vídeo, com dados, para que você possa entender na nossa relação comercial, na nossa relação financeira com o resto do mundo. Será que a China é mais relevante para o Brasil do que os Estados Unidos ou será que é o contrário? Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação e aqui nesse canal falo de economia, falo de investimentos e falo principalmente de carreira no mercado financeiro, porque aqui eu preparo você para as principais certificações que o mercado financeiro tem e faço estudos de caso como o de hoje. Se você gostar desse vídeo, se inscreve para não perder nenhum vídeo, fechou? Bem, é óbvio que você sabe a briga que tá rolando, de tarifaço, de Trump, de Lula, de Bolsonaro, de não sei o que, você sabe disso. O vídeo que eu trago hoje faz uma análise um pouco mais profunda, para você sair da superfície, para entender o quanto de fato essa briga vai impactar no nosso dia a dia e responder uma pergunta: qual dos dois países é mais relevante pra gente? É o seguinte, quando a gente fala de dólar, a gente precisa que dólar entre aqui no Brasil. Para quê? Porque se o dólar está entrando aqui no Brasil, significa na prática dizer que algumas pessoas estão vendendo o dólar aqui para comprar real. E isso deixa o nosso real mais forte, porque senão o dólar sobe muito, provoca inflação, então é muito ruim. Então essa relação cambial é muito importante. E essa relação cambial ela é importante porque tem impacto em inflação, tem impacto em geração de emprego, tem impacto em uma série de coisas. Só que o fato é que quando a gente fala de câmbio, a gente precisa entender que não existe um câmbio só. O dólar é um só. Mas quando a gente fala de câmbio, ou melhor dizendo, quando a gente fala da origem de capital, a coisa muda um pouco. A gente precisa separar a origem do capital em 3 origens diferentes. A primeira é o mercado de capitais. É o quanto de grana que entra aqui no Brasil por investidores que querem trazer dinheiro para o nosso mercado de capitais, por investidores que trazem dinheiro para a Bolsa de Valores ou que estão comprando valores imobiliários de renda fixa e por aí vai. Essa grana é importante? Óbvio que é. Apesar de ser importante, é uma grana que tem muita liquidez, o que significa que sai do Brasil muito facilmente. Então, qualquer ruído econômico, qualquer ruído político, qualquer briga que tem, esses investidores institucionais vão lá, aperta na tela do seu computador um botãozinho de sell, ou seja, de vender, tá? E aí, vendeu, leva o dinheiro embora, o dólar sobe e vira um salseiro só. Então é uma entrada de capital que é importante, apesar de ser importante, ela provoca efeitos no curto prazo, tá bom? Uma outra forma que a gente analisa de entrada de capital aqui é quando a gente fala da nossa balança de pagamentos, em especial aqui da nossa balança comercial. Porque os exportadores do Brasil, eles oferecem dólar aqui. Vamos pensar aqui em uma empresa que vende soja para a China, por exemplo. Bom, esse produtor rural, ele produziu, gerou emprego, gerou renda, fez uma série de coisas ali para que ele pudesse exportar, certo? E aí, quando ele recebe em dólar, ele precisa oferecer esses dólares aqui para comprar real, já que as suas despesas aqui, em boa parte, são em reais. Então, quando a gente fala da nossa balança comercial, ela produz efeitos no dólar e produz efeitos a médio e longo prazo. Por quê? Porque uma empresa que exporta, essa empresa, para que ela possa exportar, ela precisa gerar emprego, gerar renda, paga imposto aqui no Brasil. Então, ela está investindo constantemente aqui para que ela possa produzir algo e vender para fora. Então, a nossa balança comercial é tão importante quanto a primeira linha que eu te disse de câmbio, mas a gente está falando aqui de produzir efeitos mais longevos do que só o fluxo de capital na bolsa, certo? Existe uma outra forma da gente analisar a entrada de capital, que é o investimento estrangeiro direto. Isso é o quanto que empresas estrangeiras estão investindo aqui no Brasil, só que dessa vez não para o mercado de capitais, mas investindo diretamente em empresas aqui. Então vai construir uma fábrica, vai construir uma série de coisas. Quando a gente fala do investimento estrangeiro direto, esse fluxo de capital ele vai produzir efeitos mais a longo prazo. Então a gente tem sim uma entrada de dólar aqui que produz efeitos no preço na hora, mas a ideia é que ele produz efeitos a longo prazo. A empresa está investindo na construção de uma fábrica, sei lá,
Tá? O que vai acontecer? Bom, tem obra para acontecer, daqui a pouco essa fábrica está produzindo, está gerando emprego, então a gente precisa analisar essas três vertentes. Olhando para essas três vertentes, pergunto para você, meu nobre gafanhoto, qual destas você acha que a China se sobressai em relação aos Estados Unidos, ou qual dessas você acha que os Estados Unidos se sobressaem em relação à China? É isso que a gente vai responder para você com gráficos, tá bom? Com gráficos, gráfico também, mas o fato não é trabalhar só com gráfico aqui. Eu quero te apresentar esse site aqui, ó, tá? Que é o Comtrade. Então eu vou voltar aqui na home dele. Eu quero te mostrar como que eu fiz a pesquisa, já montei o gráfico para a gente dar uma discutida. Então este gráfico aqui, ó, o Comtrade, esse site, Comtrade, tudo que você quiser saber sobre comércio internacional, você tira daqui, tá? Ah, eu quero saber, sei lá, quanto que o Brasil vendeu de laranja para Moçambique. Você consegue isso no detalhe. Então, eu gosto desse site porque ele traz informações no detalhe. Não só em termos de volume, mas se você quiser saber por produto, tudo isso você consegue. Então, eu vou pegar aqui, ó, pra gente olhar. Eu quero que ele me mostre anual, eu vou colocar aqui exportação, e aí ele pergunta do que, né? Eu vou deixar total, eu quero exportação total, não vou entrar em nível de produto, tá? De onde? Do Brasil, tá? Vou achar o Brasilzão aqui. Cadê o Brasil? Aqui. Pra onde? Pra China, que tá mais fácil aqui, daqui a pouco eu vou incluir os Estados Unidos, tá? Ó, do Brasil para a China, tá? E aí eu não quero 2024, eu quero os períodos recentes. Vou dar um preview. Ele veio para essa página. Nessa página aqui, ó, ele vai mostrar para a gente quer o total, os relatórios do Brasil que a gente exportou para onde? Para a China. Mas eu vou colocar aqui, ó, Estados Unidos, tá? E aí quando eu olho de período recente, ele vai mostrar para a gente anual. Então se eu colocar aqui, ó, em preview, ele vai mostrar para a gente tudo que a gente exportou para China e Estados Unidos. Tá aqui, ó, X é exportação, tá? Então, Brasil exportou para a China, Brasil para os Estados Unidos e assim sucessivamente. Mas eu posso vir aqui, colocar também importação e buscar de novo, que foi exatamente o que eu fiz. Agora eu tenho, onde eu tenho X é exportação, onde eu tenho M é importação, tá bom? Só que para a gente não ficar olhando essa tabela, eu já fiz esse gráfico aqui para a gente analisar ele juntos. Antes da gente analisar, deixa eu trazer para você um conceito que é muito importante, olha só. Quando a gente está falando da relação comercial, melhor seria que o Brasil tivesse superávit comercial com aquele país. O que significa ter superávit comercial? Significa que nós exportamos mais do que importamos. De jeito bastante simples. Se o Brasil exportou 10 e importou 7 daquele país, então eu exportei 10 e importei 7. Então eu tenho um superávit de 3. Então, quando a gente fala da nossa relação comercial, é mais benéfico para a nossa economia que a gente tenha superávit comercial, tudo bem? E quando a gente tem déficit comercial, quer dizer que saiu mais capital aqui do que entrou, ponto. Esse é um conceito importante, vamos lá. Esse gráfico aqui, ele tem absolutamente tudo, então eu vou tirar aqui, a gente vai olhar só anual, se a gente quiser pode ver até mensal, eu formei esse gráfico com base nesses dados aqui, tá bom? Então, olha só, quando a gente olha exportação para a China, esse gráfico que acaba de aparecer é a exportação que a gente tem aqui, ó, aí é 70, 100 bi, e aqui, ó, importação da China. Então, só de olhar aqui, a gente sabe que a gente está exportando mais do que importando. Então, só de olhar, historicamente, o Brasil tem aí nos últimos 10 anos um superávit comercial com a China, tá? Se eu tiro a China e coloco aqui, ó, Estados Unidos, exportação para os Estados Unidos, importação para os Estados Unidos. Gráfico laranja, importação, exportação. Então, só de olhar aqui, a gente tem um déficit comercial com os Estados Unidos. Até aquele discurso do presidente Trump dizendo que a nossa relação comercial não seria tão justa, mas, poxa, a gente está comprando mais do que vendendo para eles. Se eu coloco aqui o saldo, ó, isso aqui é o que a gente vê do saldo. China, exportação menos importação, tá? Saldo Estados Unidos. E agora eu coloquei tudo junto. Aqui é o zero. Portanto, o que está para cima é superávit, o que está para baixo é déficit. Então, o que a gente pode ver é que nos últimos 10 anos, a nossa relação comercial com a China é mais superavitária. E eu quis trazer essa questão de últimos 10 anos porque, de verdade,
Eu não quero que esse vídeo fique no discurso da ideologia. Eu não quero que você... se você quiser ficar fazendo isso também, isso é um problema seu, né? Não tenho nada com isso, mas... Pelo menos eu não quero ficar com a ideia de que, porque é o Lula, então vende mais pra China, porque é o Bolsonaro... Não, esquece essa palhaçada. Porque a gente pode, inclusive, ver aqui, nos anos do governo Bolsonaro, a gente vai dizer, olha, nós tivemos superávit com a China e déficit com os Estados Unidos. Ponto. Então, objetivamente... Esquece essa discussão de direita, de esquerda, de Lula, de Bolsonaro, de comunista. Esquece tudo isso. Objetivamente, quando a gente olha a relação do Brasil com os Estados Unidos e a relação do Brasil com a China, em termos comerciais, a relação do Brasil com a China produz superávit. E a relação do Brasil com os Estados Unidos produz déficit. Ponto final. Então, a gente pode dizer que seria mais benéfica a nossa relação com a China do que a nossa relação com os Estados Unidos. Ponto. Isso não é minha opinião, tudo bem? Isso é um dado objetivo. E aí é claro que eu sei que algumas pessoas vão dizer, não, mas é porque a China, porque o comunismo, porque não sei quantas pessoas... Qualquer coisa que você diga não muda o fato de que a relação comercial de Brasil com China produz superávit para o Brasil. Ponto. E relação comercial com o Brasil, com os Estados Unidos, produz déficit para o Brasil. Qualquer coisa que você diga não vai mudar esse fato. Beleza? Então quer dizer que a nossa relação com a China é mais importante do que a nossa relação com os Estados Unidos? Então o presidente Lula devia dar uma banana para o presidente Trump e ir lá para a China? Não, calma. Eu falei aqui, meu amigo, minha amiga, de uma frente, que é a relação comercial. E o investimento estrangeiro direto? Será que a China investe mais no Brasil do que os Estados Unidos? Eu vou mostrar esse dado para você. Mas antes de eu mostrar esse dado para você, eu quero te fazer uma provocação. O que você acha? Antes de assistir o vídeo, coloca aqui nos comentários. Quem você acha que investe mais no Brasil quando o assunto é investimento estrangeiro direto? Eu já te expliquei o que é isso. Coloca aí. China ou os Estados Unidos? Coloca aí nos comentários. Eu quero mostrar para você esse relatório aqui. Já dei spoiler, né? Mas vamos lá, eu vou colocar ele numa outra aba. Eu quero mostrar que relatório é esse, tá? E aí, isso que você tá vendo é, relatório de investimento direto de 2024 produzido pelo Banco Central do Brasil. É um relatório que tem 54 páginas. Se você colocar investimento estrangeiro direto Banco Central, você vai achar esse documento. Dá uma lida, tá? Tem todas as informações. Mas o que eu quero discutir com você é isso aqui, Nesta página, que é a página 23, aqui, o Banco Central do Brasil vem dizer pra gente, posição do investimento estrangeiro direto na forma de participação no capital, comparando o investidor imediato, controlador final, para os países selecionados. Pronto. Essa tabela aqui mostra pra gente. Qual dos dois países, China ou Estados Unidos, investe mais aqui? Não sou eu que estou falando isso, tá? É o Banco Central. E aí talvez você tenha dúvida, né? Tiago, o que significa esse investidor imediato, que está aqui nessa coluna, versus o controlador final? O investidor imediato é de onde vem o dinheiro. O controlador final é quem comanda aquele dinheiro antes de vir para cá. Exemplo, se uma empresa é uma offshore que está em um paraíso fiscal, então ela estaria, sei lá, nas Ilhas Caimãs. Então, o investimento direto contaria como Ilhas Caimãs. Só que, apesar do investimento direto contar como Ilhas Caimãs, esta é uma offshore controlada por uma empresa norte-americana, controlada por uma empresa alemã, controlada por uma empresa chinesa. Então, o controlador final a empresa que controla quem enviou o dinheiro para cá, está em qual país. Inclusive, a gente pode notar que os próprios Estados Unidos, eles têm aqui 280 bi de investidor imediato, mas quando a gente fala de controlador final, eles estão com 360 bi, o que é bem mais do que isso aqui. Isso, na prática, está dizendo para a gente o seguinte, boa parte do capital que vem dos Estados Unidos, sendo eles controladores finais, estão em offshore, em outros países, provavelmente aqui, em Países Baixos. E aí, quando a gente compara, olha só, a gente tem os Estados Unidos e China bem lá embaixo. Então, eu disse para você há pouco que relação comercial, objetivamente, a nossa relação comercial com a China é melhor. Por isso o governo poderia abandonar a ideia de fazer negócio com os Estados Unidos? Claro que não. Porque quando a gente olha para esse outro dado aqui, a gente vai ver que, investimento estrangeiro direto, aquele que produz resultados mais a longo prazo, está aqui, os Estados Unidos.
Então a gente poderia até dizer o seguinte, então tá empatado, né? 1-1. Sim. Mas e o investimento que vem para a Bolsa de Valores? Quais são as circunstâncias que fazem, por exemplo, o Brasil atrair mais ou atrair menos capital para cá? Uma das circunstâncias é a nossa taxa de juros, a Selic, que está bastante alta, então isso propicia um tipo de investimento chamado de carry trade. Carry trade basicamente é o investidor pega dinheiro emprestado em um dado país e traz para outro país para ganhar mais. Exemplo, pega dinheiro emprestado nos Estados Unidos para pagar 5% ao ano e traz dinheiro aqui para o Brasil para ganhar 15% ao ano. E é óbvio que investir no Brasil é mais arriscado, tem o risco cambial, etc e tal. Mas se o investidor faz isso e ele contrata um hedge cambial, ele consegue se proteger desse risco. E eu estou dizendo isso para dizer para você o seguinte, a taxa de juros livre de risco global é a taxa de juros dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos, com seus movimentos de política monetária e de política fiscal, conseguem meio que direcionar o fluxo de capital do mundo. Então, nesses termos, os Estados Unidos passam a ser mais relevantes do que a China. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a relação comercial com a China é mais importante do que a relação comercial com os Estados Unidos. E claro, aqui eu estou falando em número macro, eu não estou falando em números micros. Eu não estou dizendo que, olha, é bom para aquele produtor que vende proteína animal que agora vai ser tarifado. Não é nada disso. Eu acho que você tem um QI suficiente para entender que eu estou falando em números macros. Eu acho. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que investimento estrangeiro direto, os Estados Unidos, segundo o Banco Central, ganha da China de lavada. Tá aqui, de 360 contra 45 arredondando aqui. E aí, o terceiro ponto é que os Estados Unidos têm o poder de influenciar o fluxo de capital no mundo e, portanto, vai contribuir mais ou menos com esse carry trade. E aí, obviamente, que entra o nosso Banco Central e as autoridades monetárias, política monetária aqui, política fiscal. Mas, diretamente, o que eu diria é o seguinte, o Brasil está na condição de ignorar o presidente Trump e os Estados Unidos e subir o tom de não fazer negócios com os Estados Unidos? Parece que não, né? Parece que não. Parece que a gente precisa bastante do dinheiro que vem de lá. Mas também estaria o Brasil na condição de ignorar a China e não querer fazer negócio com eles? Também não, né? Não dá. Então, diante de toda essa briga, inclusive essa é a razão pela qual eu quis trazer aqui esse gráfico, mostrando a questão temporal lá de 18, 19, 20, tudo bem que teve a pandemia aqui no meio do caminho, para dizer que assim, quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de entrada de capital, de fluxo de capital, que bom seria que a gente deixasse essa briga ideológica de lado. Bom seria, né? E quando a gente fala sobre isso, o governo do presidente Bolsonaro, apesar de falar muito, não abriu mão de fazer negócio com a China. Porque eu suponho que o ministro Paulo Guedes deveria saber o quanto que a China era importante para os nossos negócios. Agora, o que eu espero é que o governo brasileiro, apesar de falar tanto, não deixe de fazer negócio com os Estados Unidos. Porque eu espero que o ministro Haddad saiba como é importante a nossa relação comercial e financeira com os Estados Unidos. Eu torço para que a gente tenha uma solução diplomática para essa briga toda, porque no final da história não é o Lula que perde, não é o Trump que perde, não é o Xi Jinping que perde, não é o Bolsonaro, não é ninguém. Quem perde é o Brasil. Então eu torço para que a gente tenha uma solução diplomática para essa questão de tarifaço, de comercial, de BRICS, de não sei o quê, porque no final da história, se o dólar subir, quem vai pagar mais caro na comida é você. Conta aqui pra mim o que você achou desse vídeo, você conhecia esses dados, qual a sua opinião a respeito disso, você acha que o Brasil deve fazer mais negócio com um país ou com outro, vai ser muito, muito legal a gente debater isso. Eu te vejo no próximo material. Um abraço, tchau, tchau.